Olá pessoal, tudo bom? Desafios para quem quer começar a atuar como revisor de texto. Pessoal, eu trabalho como revisor há muitos anos, há mais de 10 anos, e eu sou formado pela Universidade de Brasília em Letras, especialista em revisão de textos pelo Centro Universitário de Brasília, mestre em Linguística, também em uma área de texto, e eu atuei um ano e alguns meses na seção de padronização e revisão de texto do Supremo Tribunal Federal. Fiz um estágio lá. E eu revisei nos últimos anos mais de 100 mil laudas. Inclusive, pessoal, se vocês tiverem interesse, eu tenho um curso sobre revisão de texto. O curso se chama Os Segredos da Prática de Revisão. E eu ainda não finalizei o curso, mas eu vou deixar assim que eu terminar o link aqui embaixo. Então, se vocês quiserem fazer o curso, né, eu sugiro que vocês entrem no meu site, adquiram o curso, ou no link que eu deixar aqui embaixo. Eu acho que o curso pode contribuir bastante para a formação de vocês e prática, né? Eu compartilho por meio do curso os 10 anos em que eu atuei como revisor, em todos os âmbitos que vocês puderem imaginar, desde de conseguir da parte de conseguir cliente até a parte mesmo de como revisar, técnicas de revisão, tudo isso, tá bom? Pessoal, quais foram os desafios que eu encontrei como revisor? O primeiro deles, no início, foi conseguir cliente. Não é fácil conseguir cliente no início. E, e é uma profissão. Você pode trabalhar em um escritório para uma empresa, né? Mas é uma profissão em que muitos revisores são freelancers. Então eles procuram os seus próprios clientes. E fidelizar cliente não é algo muito fácil. Mas depois de um tempo, e principalmente se você fizer um bom trabalho e se dedicar, você consegue indicação, né? E aí quando você perceber, a sua agenda vai estar cheia e você vai estar recomendando outros profissionais, porque você não vai conseguir atender todo mundo, né? Então, essa foi a minha primeira grande dificuldade. E principalmente em relação à questão financeira. Porque se você tem poucos clientes, não dá para viver só da revisão, né? Mas eu não sugiro que você veja a revisão como um bico, né? Porque você pode talvez não se dedicar como deveria para a profissão e isso influenciará a qualidade do seu serviço, né? Então, eu não sugiro que você atue nessa área somente se for para fazer um bico. No início, se não for a sua principal fonte de renda, mas você tiver uma frequência de atuação, eu não vejo problema, né? Porque a profissão exige prática e exige essa frequência, né? Que você atue constantemente para que você treine o seu cérebro, o seu olhar, né? E eu trabalho há muitos anos com revisão. Se eu ficar, por exemplo, 4 dias sem revisar, no quinto dia, por exemplo, eu, eu já percebo uma certa vagarosidade no meu olhar, né? Então, assim, e eu sempre reviso o texto mais de uma vez, mesmo hoje, depois de tanto tempo. Mas eu vejo, quando eu fico algum tempo sem revisar, a necessidade de lançar mais do que 2 olhares. Porque o olhar ele fica um pouco mais distraído se você fica muito tempo sem revisar. É uma profissão, pessoal, que exige muita prática e que exige essa frequência na atuação, né? E uma outra questão. Eu falei da questão financeira, né? Você precisa se organizar, né, no início, se você não tiver muitos clientes, financeiramente. Se você trabalhar apenas nessa área, porque os seus ganhos oscilarão. Então você precisa se programar numa perspectiva anual, semestral e não numa perspectiva diária, né? Então é preciso ter atenção para essas questões. Outra dificuldade, outro desafio, né,
é em relação à eficácia do serviço nessa área. Quando você começa a trabalhar como revisor de texto, você precisa treinar bastante o seu olhar. Então você provavelmente precisará de mais tempo para revisar. Então, pode ser que você precise de mais horas ou mais semanas do que hoje, por exemplo, o meu olhar é bastante. Eu atuo, né, pessoal, como revisor há 10 anos, então o meu olhar ele é bastante preparado, né? Mas no início eu precisava de mais tempo para revisar e além disso eu precisava lançar mais de 2, 3 olhares ao texto, né? Porque eu não tinha tanta, né? O meu olhar não era tão bem treinado, né? E eu não tinha tanta atenção. Então meu olhar era um pouco falho. No início da profissão, nosso olhar é um pouco mais falho. E você só consegue desenvolver um bom serviço no início da carreira revisando mais de 2, 3 vezes o texto e prestando bastante atenção no que você está fazendo, né? Então é preciso de muita calma no início, né? Pessoas muito ansiosas precisam tomar muito cuidado porque isso pode influenciar o resultado do trabalho. Você precisa de muita paciência, de muita tranquilidade, de estar com a mente limpa para conseguir ser um revisor de texto. Outra questão, dificuldade no início para saber o que você está fazendo e o que é revisão de texto. No início eu confesso que eu não sabia muito bem o que era revisão de texto. Eu não sabia diferenciar o que eu deveria ou não oferecer e até os limites do que o cliente poderia pedir ou não, porque se você deixar, o cliente monta em cima de você e ele vai pedir mais coisas, inclusive, do que você deve fazer. Então você precisa saber muito bem o que é revisão de texto, o que é diagramação, o que é formatação. Formatação não é revisão. Então, se você não acordou um serviço de formatação com o cliente, você não deve formatar o texto do cliente, né? Porque isso não está incluído no serviço. E dentro de revisão de texto, é preciso saber o que é estilo, o que é ortografia, o que é gramática, né? Mesmo dentro do que é gramática, das regras, saber que há várias regras de uso formal e de uso informal e conhecer os diversos gêneros textuais para você aplicar essas regras, observar esses usos e conversar um pouco com o seu cliente para saber o que ele quer e explicar para ele algumas questões. Se você não tiver tempo, eu acho que a gente também não tem que ficar dando consultoria para ninguém gratuitamente, mas deixar minimamente esclarecido no seu site como você concebe o serviço, quais os serviços você oferece e, e ter uma conversa mínima a respeito do que você fará no texto do cliente, para que não haja mal-entendidos, né? Então, cuidado para você não sair mexendo aleatoriamente no texto, no início da profissão, em coisas que não deve, mesmo que seja que você tenha uma boa intenção, né? Você deve fazer o que você se propôs a fazer, né? E depois que você entrega o texto revisado, você fez um bom serviço, se dedicou, olhou o texto mais de uma vez, você não olhará novamente o texto de graça para o cliente. Então você tem que deixar claro a questão da segunda e terceira revisão, que é um consenso em nossa área, né? Se você não é um bom revisor, se você está inseguro, eu sugiro que você não atue na área, ou que você revise gratuitamente, ou que você coloque um preço baixo, né? Mas esse negócio de ficar revisando de graça depois, até que o cliente acredite que o texto esteja perfeito, não faça isso. Deixe para o cliente clara a questão da segunda e terceira revisão de texto, né, em um outro momento. Principalmente se você deixar algum comentário no texto do cliente e depois da entrega do serviço, do texto revisado, imagine que ele faça alguma alteração no texto e aí ele quer mandar o texto novamente para você revisar.
Você não vai fazer isso porque você não acordou isso no início. A não ser que você já acorde também, nesse primeiro momento, um pacote de serviço que inclua diferentes olhares, 2 ou 3 olhares após a entrega. Mas aí você já coloca o preço lá. Só que talvez não seja necessário, então não é uma coisa que, né? Eu acho que é sempre importante deixar clara a questão da segunda ou terceira revisão de texto para o cliente, né? E eu falei, né, que você precisará de maior dedicação e de tempo, principalmente no início da carreira. Você com certeza demorará no início mais tempo para revisar um texto do que depois de alguns anos que você atuar como revisor. Essas foram as minhas dicas, pessoal. Eu tenho muito material disponível no meu site, gratuito inclusive. E se você tiver interesse, eu sugiro que você adquira o meu curso. É um material de muito boa qualidade e eu me dediquei para desenvolver esse material ao longo de um ano. É um material muito didático. Eu trato de todas as questões que vocês puderem imaginar sobre o universo de revisão, desde como conseguir cliente até técnicas de revisão, inclusive com exemplos. E eu estou à disposição. Qualquer dúvida, escreva no meu site. Um abraço para todos vocês e muito sucesso, pessoal. Tchau, tchau.